do que eu. Mas essa é a minha explicação para o porquê de as taxas de juros americanas estarem baixas. Eu não vejo como que o Fed pode aumentar isso, pode fazê-lo subir no curto prazo. Essa questão, vou responder rapidamente, mas é uma longa questão que vale bilhões de dólares, né? Quem souber responder. Mas depende muito se você acredita que a gente está numa fase prolongada de desalavancagem do sistema. Porque as pistas estão aí. Eles tentaram fazer uma injeção forçada nos bancos de dinheiro, lotaram os bancos de dinheiro e ainda por cima abriu a yield curve. Então, seria muito fácil para o banco emprestar dinheiro a prazo e ganhar dinheiro com isso. Os bancos, porque estão vomitando os problemas ainda, eles não têm interesse de emprestar. Parece que há uma força superior, né, que está desalavancando o sistema. E a força superior nada mais é que os ajustes das pessoas, das empresas, etc., que está forçando aqui o crédito, ainda que o Banco Central queira, que o governo queira de toda forma que pegue no tranco, esse crédito não está pegando. O Japão teve uma bolha gigantesca, de proporções similares à bolha imobiliária americana. Só para vocês terem uma noção, em 1989 tinha aquele pavor nos Estados Unidos que os japoneses iam comprar os Estados Unidos inteiro. Eles eram os melhores, tinham inventado o just in time, ia comprar todo mundo, os americanos estariam falidos, etc. Que nem hoje falam da China, né? E aí, estava comprando uma ou outra propriedade, Rockefeller Center, etc. O Nikkei, o índice da bolsa japonesa, chegou a 39.800 pontos, em 89, atenção pessoal, 39.800 pontos. Hoje, o mesmo índice está a 12 mil pontos. Para você ter noção do tamanho, isso porque eles injetaram muito dinheiro nesse período ainda, e o índice continua em 12 mil pontos. Existe no Japão uma pressão deflacionária gigantesca, porque a bolha foi muito grande e ao invés de eles deixarem ajustar, eles resolveram imprimir. E quando você imprime, enquanto o sistema está querendo desalavancar, você está criando um novo problema que vai ser criado, que vai surgir daqui a 5 anos. Então, enquanto o sistema tenta desalavancar, eles estão criando um novo. Tenta desalavancar, eles estão criando um novo. É um ciclo vicioso que causa uma força deflacionária perene no sistema. E os Estados Unidos estão fazendo algo similar. Eles não estão deixando o sistema desalavancar. O trabalho do Banco Central é não deixar os preços dos imóveis caírem, os preços dos ativos caírem, porque eles acham que isso é o que causa recessão, isso é o que causa o problema. Então, eles imprimem mais, só que esse dinheiro impresso vai causar um problema mais para frente e os bancos também não querem emprestar. Então, se você acredita nesse cenário, que é um cenário japonês, não existe bolha alguma de títulos públicos. É perfeitamente possível que esses títulos fiquem a taxa de 2% para 30 anos durante períodos longos. Então não existe bolha se você acredita nesse cenário. Por outro lado, isso eu sou uma exceção na escola austríaca, a maioria não acredita nesse cenário, eu venho dizendo isso desde 2008, que eu acho que a gente está num cenário japonês deflacionário. A maioria da escola austríaca e a maioria hoje até dos analistas dizem, olha, veja, os bancos vão acabar emprestando esse dinheiro. E nesse momento desse dinheiro, qual é a estratégia de saída? Porque vão ter que aumentar os juros. E se aumentar os juros, aí você estoura uma bolha de títulos públicos. E aí sim, nesse caso, se você acredita que os bancos vão sair emprestando e o Banco Central vai ter que ter uma estratégia de saída subindo os juros para conter esse dinheiro adicional criado, aí você furaria a hipotética bolha dos títulos públicos. Eu acredito mais no primeiro cenário. Foi uma longa explicação, desculpa. Uma provocação, a gente escuta de modo recorrente na mídia e tal, que a população brasileira de 10 anos para cá teve as classes C, D e E, migraram, uma grande parcela da população migraram para a classe C, quer dizer, essa classe média hoje. A gente vê realmente lojas de departamento, em aeroportos, que de fato tem mais gente comprando. Essas pessoas realmente ficaram mais ricas? Gostaria de um comentário de vocês sobre isso.
Igual como eu falei na palestra hoje de manhã, o que explica isso foi aquela violenta expansão monetária que houve na economia, gerada pelo aumento da oferta e da facilidade de crédito. Se os bancos passam a emprestar mais despudoradamente para pessoas para as quais antes eles não emprestariam, a renda dessas pessoas aumenta. Você vai no banco hoje e pede um empréstimo, sua renda imediata aumentou. Se você começa a jantar todo dia em restaurante chique, pagando no cartão de crédito, sua renda temporariamente aumentou. Então, na minha concepção, pelo que eu ando estudando sobre isso, essa ascensão que houve nos últimos 10 anos das classes das classes D e E para a classe C, ela foi majoritariamente aditivada por essa expansão de crédito dos bancos. Se isso vai ser duradouro, aí é que tá, porque você já vê que o endividamento que estava em 2005, as pessoas tinham 17,5% de sua renda anual em dívidas, hoje está em 45%. Hoje o que o cara ganha num ano, 45% daquilo é só para dívida. E o que ele ganha num mês hoje, 22,5%, é para pagar serviço da dívida, para pagar juros e amortização. Então, essa é a consequência direta que você vê da expansão do crédito. Esse cara que você está falando é tomador de título? Não, esses dados estatísticos você está falando... Essa estatística é do Banco Central. Sobre o mercado como um todo? O mercado como um todo. Uau, Brasil. Impressionante. 42% de endividamento em relação à renda anual e 22% da renda mensal do cara vai para pagamento de juros e amortização. Então, só por esse número você vê que o aumento da renda não teve a ver com o aumento do preparo, com o aumento do emprego, com o aumento da produtividade. Foi tudo, não vou falar que é tudo porque é uma generalização perigosa, mas foi majoritariamente por causa da expansão do crédito, da facilidade com que o crédito passou a ser expandido. Isso é tudo orquestrado pelo Banco Central. Se eu colocar um dado, o dado que eu falei aqui de quando a porcentagem de serviço da dívida em relação à renda disponível nos Estados Unidos, que causou a Grande Depressão, que chegou em 2008 no mesmo nível, era, se eu não me engano, 18%. Hoje está em 12% lá. E aqui está 22%. E aqui está em 22%. Então a resposta é essa, facilidade da expansão do crédito, o cara tem mais dinheiro, ele compra. Mas se ele vai conseguir manter isso, não. O Hélio comentou... Só completar, respondendo a ele. Então, não houve melhora nenhuma dessas classes. O que aconteceu foi um uso político por parte do governo para ganhar votos. E hoje, com a inadimplência a 42%, a dívida... Não, a inadimplência está em 30%, mais ou menos isso. O governo não sabe o que fazer. Mais uma vez a gente volta à velha história. Não é estimulando a demanda, estimulando o consumo que você vai fazer a economia crescer. Só isso. Não houve nada de bom nisso aí. O Hélio comentou sobre a questão da previdência, né? Da previdência social. Então, assim, talvez a Europa já tenha até vivido uma transição demográfica antes do Brasil. Talvez a nossa vai vir agora, talvez com mais, junto com talvez uma crise também fiscal, bancária, enfim. Eu queria só saber a tua opinião sobre essa possibilidade de que tenha também uma crise do sistema previdenciário junto com os demais fatores que a gente está discutindo. Essa é uma grande crise pouco falada, quer dizer, já foi falado um pouquinho no passado, mas as pessoas não estão dando muita bola, e eu acho que é uma crise gigantesca, não só pelo tamanho do passivo previdenciário, mas também pelo alcance que isso pode ter na economia como um todo. Então, o maior problema hoje no mundo em relação a esse desafio demográfico está no próprio Japão. A população japonesa vai cair a metade nos próximos 40 a 50 anos. Então, eu não sei qual é a relação entre trabalhadores na ativa pagando cada aposentado no Japão, mas qualquer que seja, você vai chegar num número que é possível que seja menos que 1 para 1. Menos trabalhadores do que idosos, sem dúvida vai ser, não sei em que grau. E isso, obviamente, é insustentável. Não existe como você
fazer uma pessoa pagar mais pessoas aposentadas enquanto está trabalhando. Isso não existe, principalmente com o aumento da idade prevista, idade de vida. Então, isso vai ficar muito claro no Japão, que já tem uma dívida grande. E tudo isso são endividamentos passivos que não estão nas contas públicas, né? Vamos ser claros. Isso aí está escondido. Né? Um esquema Ponzi. Né? É um esquema, além de ser um esquema Ponzi, não está nas contas públicas, né? Então, é inevitável que aconteça no Japão logo, na Europa, que também está se envelhecendo rapidamente, e no Brasil, não porque a gente já está tão envelhecido quanto eles, mas simplesmente porque as relações entre quando você pode se aposentar e como funciona o salário que você aposenta, já está com cara de país que tem uma idade muito mais avançada. É inevitável que haja um calote. O calote aí, a gente já sabe como se dá, aumenta a idade e pronto. Entendeu? Diz que agora, né, o direito adquirido vai passar a não funcionar em alguns casos, vamos dizer, você aumenta para 75 anos, 80, as pessoas que hoje contribuem para a Previdência não vão conseguir receber o dinheiro que botaram no sistema. Só mais um complemento nessa questão mesmo. Você acha que seria possível sair desse sistema de contribuição, como é hoje, e voltar para aquele de capitalização, que eu acho que até os anos 20 a gente tinha umas caixas de capitalização, né? Então os funcionários de empresas públicas ou privadas iam lá, capitalizavam e eles tinham realmente um fundo naquela época, se eu não me engano, acho que hoje aqui no Vargas, inclusive, que chegou e estatizou, tumbou aquele recurso, pegou, me dá esse dinheiro aqui que eu vou te dar uma aposentadoria mensal. Enfim, a possibilidade política, eu até pergunto a todos, assim, existe algum de vocês vê a possibilidade política de haver uma reforma voltando para um sistema de capitalização, mais ou menos como ocorreu no Chile, acho que nos anos 80, né? E acho que alguns economistas de Chicago conseguiram fazer essa reforma no Chile. Aqui no Brasil, há essa possibilidade? Eu acho que não. Eu acho que não há interesse. Isso é igual o sistema de saneamento básico, esgoto. Nenhum político quer fazer porque não aparece. E nesse caso, se aparecer, vai feder, né? Ninguém quer ser apontado como político que mexeu nisso e isso estourou na mão dele. Eu acho que não há qualquer possibilidade porque ninguém quer mexer nisso, não. A maioria dos países do mundo sabe que o Chile fez a coisa certa e eles lá não fizeram. Imagina se o Brasil vai fazer. Eu sou engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura e trabalhei uma época no política agrícola. A gente sabe, eu entendo, eu li aquele artigo sobre a questão de importação, excesso de valorização das exportações. Mas acontece que nós temos uma situação contingente em que boa parte, talvez, desse endividamento que foi feito em 2010 para cá, pode ser atribuído ao boom do agronegócio. Todos sabemos que o agronegócio está sustentando essa entrada de dinheiro na economia, né? Só que é um boom que vai acabar, já está acabando, que foi uma sorte, porque tivemos 3 anos de seca seguida nos Estados Unidos, e isso quebrou 40% da safra de milho e soja. E, consequente também, acarretou todos os outros commodities, não só milho e soja, como das carnes, porque toda carne, suinocultura e frangos dependem do milho, né? É a principal fonte energética, né? de alimentação. Então, o que eu questiono é o seguinte, eu sinto falta no Instituto Von Mises, já li vários artigos dele, de algumas... queria aproveitar que o Hélio Beltrão está aí, né? Que tivessem mais artigos na área de agronegócio, para que a gente pudesse fazer uma leitura melhor, tendo em vista que o Brasil ainda mantém essa vocação, eu acho que vai ter por muito tempo, essa vocação de produção de alimentos, não só de alimentos, como de álcool e energéticos, para o resto da economia. E que se tivesse alguns estudos também mostrando essa questão, né, da commodities e do problema o problema que pode ser solução também, né? Agora está sendo, porque está sendo uma boa fonte de renda, mas que também tem o perigo da China, por exemplo, abandonar, não comprar mais de nós e a gente vai ficar com a mão. Agradeço muito a pergunta e a tua colocação, você tem toda a razão,
nós, por falta de tempo ou especialização, nós não temos feito grandes estudos e artigos de agronegócio. Eu acho que é fundamental, você tem toda a razão, que é uma vocação brasileira e a gente deveria dedicar mais atenção. A minha leitura, rapidamente, sobre o agronegócio brasileiro, eu acho que não só é muito competitivo, realmente está carregando nas costas boa parte da economia e está numa relação simbiótica muito positiva com a China e com a Índia e com os países da Ásia que estão crescendo muito rápido, porque lá está havendo uma mudança de dieta. Né? Eles comiam basicamente cereais, arroz, etc. E agora estão passando a comer mais proteína. Só que para você fazer proteína você precisa de muito mais grão. Né? Então, o consumo que vem da China, sem dúvida, nos beneficia muito. Eu acho que, ainda que a China esteja parecendo que o crescimento pode estar reduzindo e pode ser um problema para a gente, eu acho que na pauta de agronegócio isso não vai afetar, ao contrário. Eu acho que, e mesmo depois de 2008, a gente vê que a maioria dos preços de diversos produtos, não só o que você falou dos grãos, mas você vê açúcar tem subido, quase todos os produtos se sustentaram no preço ou subiram de preço. Isso vale também para o cobre, que se sustentou, e outros commodities metálicos, que são produtos básicos que o consumo nessa fase de desenvolvimento da China é fundamental, e os agrícolas, por conta da mudança de dieta, é fundamental. Mas a gente vai buscar, quem sabe, te atender e dedicar mais... exato, o Leandro está sugerindo, como editor, já está trabalhando, sugerindo para você mandar um artigo para a gente, para apresentar o comitê. Eu falei com o Iori, tem alguma coisinha já na boneca, né? Bruno, o processo que você comentou aí de centralização do poder decorrente de medidas tomadas por esse mesmo poder, medidas intervencionistas, baseadas numa cultura coletivista, lembram muito o mecanismo que aconteceu em 20 e em 30, tá? Do ponto de vista político. Depois, agora, no final dado, chamado final da Guerra Fria, tá certo? Parece que houve um reforço desse pensamento coletivista. Você imagina que esse processo de feedback que você colocou aí, onde o agente político fala que para melhorar a situação ele precisa ter mais poder, pode trazer de volta algo como nós tivemos lá na década de 20 e 30? Está se referindo ao que? Aos Estados Unidos? Não, 20 e 30, ou ao Brasil? referindo à Europa, ao crescimento do nazismo e do fascismo. Olha, se você perguntasse, sei lá, 10 anos antes ou 15 anos antes da Revolução Russa, se aquilo era possível, se um governo depois do soviético, da forma como foi feito, se aquilo era possível, provavelmente um russo médio diria que não. Se você perguntasse a um alemão durante a República de Weimar, quando Hitler ainda dava pequenos golpes, vendendo desenhos falsificados, ou ia para cervejarias para ouvir primeiro, né, e depois fazer discursos furiosos, provavelmente o alemão médio diria que o nazismo seria um delírio de quem estivesse dizendo aquilo. Tudo isso para dizer o seguinte: é impossível você dizer que isso não vai acontecer, mas eu acho difícil, depois que uma vez tendo acontecido, e com a configuração internacional que a gente tem, apesar de todas as intervenções do governo, nós temos hoje uma relação comercial entre os países que faz com que a China, por exemplo, se posicione contra a Coreia do Norte para evitar que a Coreia do Norte seja um elemento de desordem ou perturbação nessa ordem que a China conseguiu se inserir no mercado mundial. Isso é um dado interessante. Então, quer dizer, apesar de todo o aumento de poder dos governos, dos estados, a questão comercial, a relação comercial entre os países, ela tem um peso muito maior do que teve antes. Não vou dizer que seja impossível, mas eu não acredito que aconteça. Se você lê Tratando do Poder, eu citei ontem na palestra, o livro do Bertrand de Jouvenel, sobre o poder. Quer dizer, quando ele explica que a natureza do poder é de uma forma e o poder tende a se expandir,
É muito interessante, é muito rico o argumento dele, porque ele não se refere apenas ao Estado, ele se refere a qualquer poder centralizado, independente da estrutura política que se organize. Mas o poder tende a essa expansão, e quem está no comando do poder, mesmo que seja contra a expansão do poder, ele se submete, talvez essa palavra seja correta, esse verbo seja correto, submete àquela estrutura. Então você vê governos ou representantes políticos que se notabilizaram por defesas de ideias de liberdade e livre mercado, como a Thatcher, por exemplo, que faleceu recentemente. Mesmo ela sendo uma defensora do livre mercado, do Estado mínimo e tal, ela não conseguiu fazer, uma vez estando no poder, aquilo que ela defendia. A estrutura que estava criada, por mais que ela tenha sido uma guerreira a favor do livre mercado e tenha feito coisas valiosas pela Inglaterra, aquele Estado mínimo que ela defendia, ela não conseguiu fazer aquilo. Porque há uma estrutura de poder que ela tende a se expandir, e você, como um líder político, você não controla todo mundo. Você tem a questão da informação, você tem a questão dos incentivos, é impossível, o Hayek tratava disso, é impossível que uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma instituição controle todas as informações disponíveis, inclusive dentro da sua própria área de atuação. Então era possível para um líder político, mesmo que ele queira reduzir o tamanho e a função do Estado, que ele consiga fazê-lo efetivamente. Voltando à questão central da sua pergunta, eu não diria que é impossível, mas eu diria que é improvável. Mas o que continua acontecendo é os governos propondo mais governos, e as sociedades, por razões diversas, continuam aceitando esse discurso. E teorias econômicas apoiando esse intervencionismo do governo. Eu, nesse sentido, eu sou um pouco pessimista em relação à implantação das ideias da escola austríaca do jeito que nós gostaríamos, nós todos aqui gostaríamos que fosse. Porque é como aquela brincadeira que eu fiz, né? Você pergunta ao economista austríaco, você é o primeiro-ministro ou presidente de um país, o que eu faço? Você vai dizer para ele, olha, você ou não faz nada, ou então tira o seu time de campo e deixa o mercado funcionar. Isso é a última coisa que qualquer político de qualquer partido do mundo quer ouvir. Então, acho que primeiro a gente tem que trabalhar no campo das ideias, para mudar as ideias no longo prazo. Talvez os nossos netos e bisnetos possam viver numa sociedade não tão ideal como a gente acredita, mas bem mais próxima desse ideal. Hoje em dia, eu acho isso impossível. Na América Latina, então, nem se fala. América Latina... Há uns anos atrás, eu e ele participamos de uma reunião, numa grande empresa, estavam presentes nessa reunião muitas pessoas importantes, e se discutiu em um determinado momento a questão das notas fiscais virem com a informação de todos os tributos. E no meio da conversa era para fazer uma campanha de esclarecimento tributário, educação tributária, blá 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 blá. E imediatamente a reação quase que completa dessa mesa, dessa reunião, de pessoas, enfim, que estavam ali defendendo liberdade, pró-mercado, era: vamos retomar o projeto de lei que foi proposto pela Associação Comercial de São Paulo para obrigar os empresários a declararem o imposto na nota. Aí eu me manifestei junto com o Hélio, falando assim: mas peraí, vocês vão pegar uma ideia que é muito boa e torná-la antipática, obrigando o empresário a fazer isso? Porque isso é um custo. Isso tem um custo, né? Além da coisa antipática de você ter que obrigar alguém a fazer alguma coisa, você vai transferir esse custo para alguém. Isso não é de graça, alguém vai pagar a conta. E o empresário vai ter que repassar essa conta para o consumidor. Então você vê essa mentalidade de obrigar as pessoas a fazer aquilo que você acha certo, isso é um dado comum, não é? Então, e a gente sempre reage querendo mais lei, né? Mais leis, mais leis, mais leis. É quase que o que está errado a gente corrige pela lei. Sendo que a gente já tem um passado glorioso de não respeitar leis, né? E ter essa coisa fantástica de lei que pega e lei que não pega.
Para mim é uma coisa que, assim, eu não consigo nem... eu já dei muita risada com essa piada, mas hoje em dia eu nem consigo rir mais. Lei que pega, lei que não pega, a quantidade de... O fenômeno é o seguinte, você cria uma lei, né? Mesmo que a pessoa, o criador do projeto, tenha melhores das intenções, como o Hélio falou, no caso dos políticos, mesmo que ela tenha uma boa intenção ao criar essa lei, ela não tem controle sobre as consequências dessa lei. É impossível controlar. E a maioria, para usar um eufemismo, para ser generoso, acho que a maioria das pessoas responsáveis pelas criações das leis, do parlamento, ou quem está fora do parlamento e propõe alguma lei, não pensa nas consequências negativas. Elas focam inteiramente nas consequências positivas. E ao não pensar ou ao não imaginar as consequências negativas, colocam qualquer coisa. Por mais boa vontade que se tenha ao criar esse projeto. E aí o que você faz? Cria essa lei. A lei dá problema. Revoga-se a lei ou derroga, quer revogar em parte? Não. Vamos criar uma nova lei para corrigir aquele problema criado. Essa segunda lei também não resolveu aquela e criou mais uma. Então vamos criar uma terceira lei para tentar resolver aquele problema que aquela segunda lei não resolveu e resolver aquele problema, aquele terceiro problema que foi criado pela segunda lei. E aí isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, depois isso, sei lá, vira CLT. E a Basileia é a mesma coisa. Vai ter Basileia 5, 6, 7, 8, porque toda vez vai ter o mercado funcionando na frente. E a política é o âmbito desse negócio, do proibido e obrigado. E a liberdade é o âmbito exatamente oposto desse. É o que está aí no meio exprimido, que a gente não pode exercer. É um mundo onde não é nem proibido nem obrigado. Por isso que não pode funcionar em termos de liberdade. Boa tarde, eu sou economista, e por coincidência, mas o Bruno aqui mencionou aqui o processo de ajuste em curso em Portugal. Inclusive, eu voltei de Portugal na terça-feira, participei de um debate lá no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa, foi discutindo por toda essa questão do ajuste português. Então, chamou minha atenção, para não ter mencionado, inclusive ele, de forma muito acertada, mencionou todos os erros do governo anterior em Portugal, mas que o governo atual, né, do primeiro-ministro Pedro Passos, estaria fazendo tudo errado. Então, assim, chamou minha atenção porque, na verdade, este governante português atual, né, do partido, que é um partido conservador, e mais ou menos afinado com a linha liberal, ele está procurando cortar na raiz, ou seja, reduzir o gasto público. Porque em Portugal, os países ibéricos, como todos nós sabemos, é um processo extremamente difícil. Então chamou a atenção, Bruno, você, inclusive, que estudou em Portugal, conhece bem a sociedade portuguesa, a política portuguesa, etc., você mencionar que o primeiro-ministro Pedro Passos estaria fazendo tudo errado. Quer dizer, ao meu ver, a coragem que ele está tendo, né, de cortar na veia o gasto público, eu acho que ele é uma tentativa de mudar o paradigma. Agora, tem outras coisas que o governo português podia estar fazendo também, em termos de reformas estruturais, etc. Só que é muito difícil, né, numa sociedade como a portuguesa, você, de uma hora para outra, você mudar toda uma agenda, né, digamos, de desenvolvimento do país. Aí eu queria que você, à luz, digamos assim, dessa provocação, você falasse um pouquinho o que ele está fazendo de tão errado e o que ele podia estar fazendo melhor. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta, é muito interessante. A primeira coisa, a primeira informação que eu gostaria de dar, assim, o PSD é considerado, pelos críticos, ou é qualificado de forma pejorativa, como um partido neoliberal, e esse governo tem sido qualificado como neoliberal. Mas isso é um insulto, não é uma qualificação política. Não é uma descrição de uma categoria política. Então, toda vez que se fala que o governo atual do Pedro Passos, primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, é um governo neoliberal, o que está tentando, na verdade, é insultá-lo. Esse governo, antes, tinha um discurso... o governo não, mas ele pessoalmente, chegou a dar uma entrevista para a revista Veja, defendendo a redução da intervenção do Estado, defendendo o livre mercado, defendendo a economia. E, enquanto primeiro-ministro, ele está fazendo o contrário disso.
Embora não esteja mais em Portugal, eu sou coautor de um blog português chamado Insurgente, e diariamente o blog tem 20 e tantas pessoas, a maioria dos quais de economista. E se você quiser ter uma perspectiva crítica